Profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Em outras versões diz, não fizemos dele caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, eu tenho nos últimos dias refletido sobre a mensagem do Evangelho. E, sobretudo, esse aspecto ofensivo da mensagem. Esse aspecto confrontador, esse aspecto que, por vezes, ele causa estranheza, causa hostilidade, causa rejeição. Eu fiquei muito impressionado um dia, vindo de viagem, e eu percebi que o período da viagem do voo me dava condição de ler todo Atos na Bíblia, a mensagem. Eu estava com o Kindle e comecei a ler, e fui lendo todo o livro e consegui, durante a viagem, reler todo o livro de Atos. E sem nenhuma intenção, eu fui percebendo que no livro de Atos há um padrão no tocante à pregação do Evangelho. A gente tem esse padrão desde o capítulo 3 de Atos até o final. A mensagem do Evangelho que os apóstolos pregaram. Eu comecei a ler buscando isso. Que mensagem era essa? Qual era o conteúdo dessa pregação? E quando eu comecei a ler e fui destacando e marcando, cada vez que os apóstolos pregaram o Evangelho, os meus olhos se voltaram a um detalhe muito importante, que foi para como as pessoas reagiam a essa mensagem. E eu fiquei muito impressionado de perceber que em todas as situações em que a mensagem foi pregada, a reação imediata era sempre duas. Por um lado, algumas pessoas admiravam, se encantavam, se encurvavam, reconheciam seu pecado, se arrependiam, mas por outro lado, um grande número de pessoas rejeitava e às vezes ficava terrivelmente enfurecido. E eu comecei a tentar identificar o que faz essas pessoas ficarem enfurecidas. Porque eu poderia apenas rejeitar. A pregação falada, exposta, ela poderia ter dessas pessoas apenas o desprezo, apenas o virar o rosto e partir e dizer, eu não quero isso, isso não me serve. Mas é interessante que mais do que isso, as pessoas não só rejeitam, elas odeiam a mensagem. Elas ficam terrivelmente enraivecidas. Elas, por vezes, tentam, inclusive, machucar o pregador, feri-lo, matá-lo, como foi no caso de Estevão. E eu comecei a identificar que há algo muito específico na mensagem que causa isso. E eu comecei a ver, desde o primeiro discurso dos apóstolos, após a descida do Espírito Santo, quando Pedro e João entraram no templo, e aquele homem foi curado na porta, que era um coxo, e a partir dali, toda vez que os apóstolos vão pregar o Evangelho, a gente percebe que há um ponto específico da mensagem que causa isso, e é o momento em que eles chegam na crucificação de Jesus. A gente percebe, e você vê, por exemplo, Paulo, nos seus grandes discursos, Pedro e João, alguns deles, inclusive, perante as autoridades de Jerusalém,
você percebe que a estrutura do discurso e todo o corpo do discurso não é ofensivo. As pessoas até gostavam de ouvir, sobretudo porque eles levantavam toda essa história, todo esse relato da grande travessia do povo de Deus ao longo do tempo. A gente vê isso em Estevão. Estevão dá, no seu discurso, uma exposição da revelação progressiva, da história redentora de Deus. Você quer, assim, em poucas palavras, conhecer a história do plano divino através dos séculos, leia o discurso de Estevão. Ele começa de Abraão e termina em Jesus. E a gente percebe como a multidão maravilhada e encantada com Estevão ouvia ele falar de Abraão, dos patriarcas, dos grandes heróis do Antigo Testamento, e aquela identificação com tudo aquilo. Mas quando chegou em Jesus, que ele disse: esse homem que esteve aqui há pouco tempo e foi crucificado, ele era o Messias, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, ele está no céu. Quando chegava nesse ponto, se os irmãos leem o texto diz: a multidão rangia os dentes, e naquele momento decidiram matá-lo a pedradas. Por que essa palavra é tão ofensiva? Por que falar da morte de Jesus ofende tanto? Por que falar do Cristo crucificado causa tanta repulsa, meus irmãos, e causa hoje? As pessoas odeiam Jesus, odeiam Cristo. A verdade é que, para fugir desse Cristo que elas odeiam, elas constroem outras imagens, outras reproduções. Há um Jesus bem moldado a determinadas culturas. Há um Jesus, meus irmãos, completamente modificado, alterado. Sabe? A imagem e semelhança dos grupos, dos guetos, das percepções de mundo, de cultura. Há um Jesus hippie, há um Jesus revolucionário, há um Jesus filósofo, há um Jesus gestor, há um Jesus pedagogo, há um Jesus para todo gosto. E as pessoas vão o modelando ao seu jeito para sempre fazer fugi-lo da cruz. Porque a imagem da cruz não é boa de se ver. E interessante que esse sentimento que temos de rejeitar, de negar, de fugir, de evitar, ele é muito vivo, ele é muito presente nessas palavras de Isaías, sobretudo porque eu precisaria de muito mais tempo que tenho para expor um pouco sobre essa coisa do servo sofredor a partir do messianismo de Isaías, e eu não tenho tempo, isso fica para um outro momento. Mas o certo é que, introdutoriamente e sucintamente, vale lembrar que do capítulo 40 em diante, é uma série de textos em que Isaías agora anuncia a restauração de Israel. A bendita promessa de Deus e da esperança de que Deus trará os judeus desse período em que eles serão expatriados por dois terríveis cativeiros. Primeiro, o cativeiro assírio, que levou o reino norte, depois o cativeiro babilônico, que levou o reino sul, o reino de Judá. De modo que o capítulo 40 até o 66 de Isaías é um conjunto de promessas de Deus em que essa restauração ela aconteceria num dado momento. O problema é que quando Isaías chega no capítulo 52 em diante, ele começa a anunciar por que essa restauração aconteceria. Por intermédio de quem? Quem é um instrumento de Deus e o meio pelo qual ele restaurará as coisas. Por quem Deus fará e estenderá o seu braço forte sobre o mundo, e enfim instaurará o seu bendito e glorioso reino, tão desejado, tão esperado, como foi prometido ao seu servo Davi. Porque a ideia de messianidade construída no imaginário a partir de um ideal palaciano, que é o ideal que Isaías traz, era alguém completamente diferente. O Messias, o restaurador, o prometido de Deus, segundo a ótica e a concepção do profetismo de Isaías, deveria ser um grande guerreiro, um homem vencedor em batalhas, um homem paramentado de um grande exército, um homem de grande formosura, um homem que se estabelecerá no trono, e as nações virão de todos os lados, de todos os lugares, de todas as direções, para vê-lo, para contemplá-lo. Salomão, com todo o seu fulgor, e toda a sua riqueza, e toda a sua glória, e toda a sua fama, foi um protótipo tímido
do que seria e do que se imaginava esse Messias, porque o verdadeiro Messias ainda viria, e as pessoas esperavam um grande rei, um poderoso rei, aquele que sentará no trono de Davi e reinará para sempre, nunca mais será arrancado de lá, aquele que regerá o mundo com braços de ferro, aquele que trará com ele o cetro de justiça e equidade, e nunca mais a lei do Senhor se apartará dele, do seu trono, do seu reino, aquele que se sentará para estabelecer um reino inabalável, indestrutível. Portanto, todas as imagens, todas as percepções, elas se voltam para alguém grande, para alguém importante, para alguém imponente, para alguém que causa admiração. Mas o problema é que quando chega no capítulo 53, Isaías vai falar quem é esse. E esse não é essa figura. Esse é um homem diferente daquilo que se imaginava, daquilo que o imaginário nutre. Isaías vai falar de um servo sofredor. Deus restaurará todas as coisas por meio de um servo sofredor. E aí ele descreve esse homem. Ele descreve nos primeiros 3 versículos do texto, e ele pula, e depois lá na frente ele vai citar novamente sobre ele, a partir do versículo 7. E ele fala de pelo menos 4 coisas que tem nesse homem, nesse servo sofredor. Primeiro ele fala da origem humilde desse servo sofredor. E ele retrata isso nessa linguagem simbólica e quase que poética, quando ele diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Quando Isaías profetiza isso, e ele fala isso, e os irmãos percebem que ele começa o texto justamente a partir dessa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu? A quem foi revelado o braço do Senhor? E essas perguntas retóricas, elas falam justamente da nossa reação e de como nós enxergamos esse Messias, de como nós enxergamos esse rei prometido, porque não é o rei que esperávamos. O rei que veio foi esse que Isaías agora começa a descrever a partir do versículo 2. E a primeira coisa que Isaías fala é que esse rei, ele não vem de um berço, de uma família e de um ambiente que desse a ele destaque, posição social, status dignos de um rei poderoso, herdeiro de Davi. Ele vem como que uma raiz saída de uma terra seca. Ele é um homem pobre, um homem simples, um homem humilde. Filho de gente simples, de gente pobre. Isaías fala não só da origem humilde, Isaías fala da sua aparência. Isaías fala que ele é um homem que não tem qualquer beleza ou majestade que pudesse atrair as pessoas. O texto diz: não havia nele aparência alguma para que o desejássemos. Na sua tradução diz: ele não tinha parecer nem formosura. Isaías fala desse Messias que, além de vir de uma origem humilde, como se uma raiz vindo de uma terra seca, ele não tem uma aparência atrativa. Você olha ele e não se sente atraído ao olhar para ele. Ele não se veste como rei, ele não fala como rei, ele não senta em cavalos como reis sentam, ele não está cercado de glória, de pompa, ele não tem o fulgor dos grandes reis, ele é um homem simples e comum. A verdade é que ele é um simples carpinteiro, um homem em que você olha e não tem nada a admirar. Isaías fala que ele não tem só uma origem humilde, ele não tem só uma aparência pouco atrativa. Isaías fala que ele também é um homem de dores e sofrimento. Como se não bastasse esse rei vir de um lar de gente pobre e sem valor. Como se não bastasse esse rei não ter parecer nem formosura. Ele é um rei fraco. Ele é um rei que sofre. Ele é um homem de dores. O texto diz, no versículo 3, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dor. Um homem acostumado a sofrer. Quem quer um rei? Quem quer um rei marcado pela dor, cicatrizado? Esse é o seu rei. Mas Isaías também fala, além dele ter uma origem humilde, dele ter uma aparência pouco atrativa, além dele ser um homem de dor e sofrimento, Isaías fala que ele é um homem resignado ao sofrimento.
ele não reage, ele não diz nada. No versículo 7 diz que ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Como cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele fica calado, ele não abre a sua boca. Ele fica calado diante do julgamento, ele fica calado diante da calúnia, ele fica calado diante da injustiça que ele está sofrendo, ele fica calado diante dos insultos, ele fica calado diante dos escárnios e desprezos, ele fica calado diante das ofensas, ele fica calado diante das dores que lhe causam. Ele é açoitado, ele é ferido, ele não fala nada. Talvez essa seja uma das coisas que mais irritavam quem machucava Jesus. Porque naquele momento ele se torna superior demais aos seus algozes. Ele não fala. E talvez eles batiam com mais força. Diga alguma coisa. É isso que Pilatos diz. E a cena do julgamento de Pilatos, a gente parece que tem diante de nós um momento que Pilatos pega ele pelos ombros e diz: fale alguma coisa. Não é possível. Não é possível que tantas coisas sejam ditas sobre você e você não fala nada. Você não se defende, você não diz nada para sair dessa situação. Diga alguma coisa em teu benefício. Diga, pelo amor de Deus, que você é inocente. Eu vejo na tua cara que não há crime, não há injustiça, não há engano. Faça alguma coisa por você. E ele... Quem quer um rei que não reage? Quem quer um rei que no dia da nossa dor, que no dia do nosso sofrimento, ele está resignado, dizendo: suporte, eu suportei também. Em frente, eu enfrentei também. Quem quer um rei que quando seus amigos e inimigos o cercam, para matá-lo, para destruí-lo, e ele tem todas as possibilidades de reagir àquilo, ele simplesmente se entrega. E a reação de um dos seus discípulos soldados, de talvez ali mesmo eclodir uma revolta, tem da parte dele o total desinteresse no conflito. Porque à medida que o discípulo corta a orelha, ele junta do chão, assopra a areia da orelha e coloca no lugar. Tá tudo bem. Tome sua orelha de volta. A gente não luta aqui com espada. A gente não briga. Pedro, guarda essa espada. Eu vim para isso. Eu estou me entregando. Eu poderia agora orar ao Pai e legiões de anjos destruir tudo, mas eu vim para esse momento. Foi para isso que eu vim. Você é Jesus de Nazaré. Você está falando com Ele. Você vai ser levado para o julgamento, pois não, onde é o caminho? É Ele. E a pergunta que perdura é assim: por que nós rejeitamos tanto esse Cristo? Por que nós temos tanto problema com essa cena? Por que nós não damos crédito a essa mensagem? Por que a gente não enxerga o braço do Senhor aqui? Por que toda essa grande multidão que os discípulos alcançam com a pregação de Atos, ela é tão ofendida com essa palavra? Ela rejeita tanto essa palavra. Ela se volta contra essa palavra. Existem algumas explicações que são muito claras. Primeiro, porque esse Cristo e o modo em que Ele se apresenta não bate, não condiz com nossas expectativas que temos para nós. O nosso projeto de vida não é sofrer, não é se entregar, não é perder. A gente é programado para ganhar sempre, para se dar bem sempre. É assim que os cristianismos pasteurizados, modificados, mundanizados, secularizados estão ensinando nos púlpitos das igrejas. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para prosperar.
Você é a coisa mais importante que existe no universo. Quando Deus pensou em você, Ele viu a coisa mais bonita do universo. E aí a gente começa a ser confrontado pelo nosso Deus e pelo nosso Redentor, que vai na cruz, que sofre, que é tudo isso como Isaías descreve. O pior de tudo é que não estamos diante apenas de um homem. O texto o apresenta como Deus, e essa é aquilo que é a palavra que mais afeta o coração dos ouvintes dos apóstolos, porque ao pensar naquele homem como o próprio Deus, a nossa mente, gente, fica bugada, literalmente. Porque que tipo de Deus passa por isso? Que tipo de Deus enfrenta tudo isso, como está sendo falado? Mas aí o texto de Isaías vai nos mostrar coisas que aqueles que desprezam não enxergam, porque estão cegos. Porque se enxergasse não rejeitaria e não viraria as costas. Talvez fique por um outro momento uma mensagem sobre a ofensa do Evangelho, e porque o Evangelho ofende tanto. Eu teria algumas explicações para isso, mas eu quero pular já e chegar nesse ponto de enxergar com vocês no texto de Isaías aquilo que os seus algozes não enxergam. Todo aquele que despreza a cruz não é capaz de enxergar. O texto fala que essa cegueira é tão grande. Isaías fala que quando alguém olha para o servo sofredor e vê o seu sofrimento, diz, ele está sendo castigado por Deus. Olha o que diz o capítulo 4, diz, nós consideramos castigado por Deus, infligido por Deus, ferido de Deus, porque não é possível alguém passar por isso sem que Deus esteja fazendo isso com ele, causando isso nele. O que nós não enxergamos quando rejeitamos a cruz? Pelo menos 3 coisas que Isaías apresenta aqui. Eu já estou indo para o final dessa palavra. A primeira coisa que aqueles que viram as costas para o servo sofredor não enxergam é que todo aquele sofrimento que o servo sofredor passa, ele é por nossa causa. Ele não é por causa do servo sofredor. Essa é a coisa principal que a gente precisa enxergar na cruz, quando ela nos causa repulsa, rejeição, quando ela nos ofende. Essa cena que as pessoas não querem olhar e não querem enxergar. Na verdade, ela precisa agora nos confrontar com a realidade de que aquilo tudo era por nossa causa. E o texto fala disso. Do versículo 4 ao versículo 6, Isaías fala disso dizendo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Versículo 5, mas Ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós como ovelha nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Essa é a grande verdade, que para aqueles que hostilizam e rejeitam, eles simplesmente não enxergam, não veem, não percebem. Aquilo é por nossa causa. Aquilo que ele enfrenta naquela sexta-feira é por nossa culpa. Aquelas feridas é para nos sarar. Aquelas dores é para redimir o nosso coração perdido e desgarrado do nosso Deus e Criador. E talvez para olhar esta cena hoje, não com desprezo, não com rejeição, você precise enxergar que tudo aquilo que aconteceu foi por sua causa. As pessoas não gostam dessa mensagem. Você era culpado. Tudo aquilo que ele sofreu é por causa do homem e da mulher que você tem sido. A dor que ele enfrenta naquela sexta-feira é pelo que você fez e pelo que você é. Interessante.
a gente virando o rosto e saindo de perto dele dizendo: isso deve ser um castigado por Deus. Aí uma voz grita e nos encontra no caminho dizendo: isso é por sua culpa. Ele passa isso por sua causa. Mas há uma segunda coisa que os olhos daqueles que desprezam não enxergam. É que essa humilhação e esta cena horrorosa de dor, ela é a mais contundente demonstração de poder que o universo pôde conhecer. E o profeta diz isso, Paulo diz isso, quando ele traz para a igreja de Corinto a mensagem de Cristo crucificado. E ele fala: eu não vos fiz saber nada senão o Cristo Jesus e este o crucificado. Aí ele começa a falar do poder desta palavra. E Paulo vai mostrar no primeiro capítulo e segundo capítulo da primeira epístola, vale a pena ler em casa, que essa é a forma de Deus demonstrar o quanto Ele é poderoso. Esta é a forma de Deus mostrar o quanto Ele é grande. Porque enquanto os homens precisam da força, da glória e do poder para se sobrepor, para vencer, para se colocar, para ser entronizado, Deus faz isso pela fraqueza. Deus faz isso pela humilhação. Deus faz isso pela morte. É um caminho inverso. É por isso que Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz que na cruz Cristo expõe lá os poderes, as potestades desse mundo. Porque nesse ato aparentemente de fracasso, e eu imagino um viajante passando naquelas estradas empoeiradas daquela sexta-feira, aquelas 3 cruzes erguidas, certamente olharia e diria: quem pode se levantar contra Roma? Mais 3 miseráveis condenados à cruz. Quem é poderoso como César? Se a pessoa olhasse um pouco mais e alcançasse o homem que está na cruz do meio, ele estaria olhando para alguém que é mais poderoso do que César. E a grande verdade que está ocultada naquela cena horrorosa é que aquilo que aparentemente é fracasso, é derrota, é humilhação, na verdade é Deus conquistando para si todos os povos, todas as tribos, todas as nações. Porque aquele que está na cruz está deliberadamente se entregando, e num ato de sacrifício que nenhum de nós é capaz de fazer, está ali derrotando todos os poderes das trevas. Satanás está definitivamente humilhado ali. A serpente está sendo esmagada. A morte está morrendo. Algumas pessoas pensam que Satanás está naquela hora fazendo festa. Há pregadores malucos que estão pregando nos púlpitos dizendo que enquanto o Messias está na cruz, o inferno estava tendo um batuque de carnaval. Satanás celebrando enfim Cristo na cruz. Sabe o que Satanás mais desejou enquanto Jesus esteve aqui? Foi que Jesus não subisse à cruz. Ele fez tudo o que podia para Jesus não subir na cruz. Porque ele sabia que no dia que ele fosse erguido no madeiro, levante a sua mão para adorá-lo. Ele está lá ferido, machucado. Mas antes que ele dê o último suspiro, ele brada aquilo que decreta definitivamente a vitória de Deus sobre todos os poderes desse mundo.
Pai, está consumado. Está consumado. Levante a sua mão. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Deus venceu esta guerra. Deus venceu esta guerra. O mal já foi vencido. Cristo triunfou. Cristo triunfou, expondo a fraqueza da morte de Satanás. E Deus é tão forte que vence Satanás com a sua fraqueza. Aqui está a contradição que a conta nunca vai fechar. Deus ganha perdendo, dá vida morrendo, triunfa se rendendo, prevalece sem reagir. Isso deve deixar alguma lição para a gente, não deixa não? Mas isso fica para outra mensagem. Mas há uma terceira coisa para terminar aqui: os olhos de quem não crê não enxergam no servo sofredor. A primeira coisa que os olhos de quem não crê no servo sofredor não enxerga é que aquilo que o servo sofredor sofre é por nossa causa. E é isso que faz as pessoas odiar. Meu Deus, quando Paulo estava pregando, pastor Danilson, lá em Antioquia da Psídia, e todo mundo admirado com aquela eloquência, o cara domina toda a tradição judaica, contando toda a história. Aí Paulo para e diz: mas ele passou tudo isso por causa de vocês. Meu Deus, gente, os homens quiseram avançar sobre ele. Mexe com o nosso ego, né? Saber que a gente não é lá essas coisas todas. Mas a terceira coisa que os olhos de quem não crê não enxergam é que esse sacrifício, ele produz gloriosa recompensa para o servo sofredor e para todos aqueles que ele alcança por meio do seu sofrimento. E é isso que o texto de Salmo do Isaías 53 termina dizendo: aquele sofrimento não é em vão. Não vira o rosto e vai embora antes de eu terminar tudo. É como se Isaías estivesse dizendo: não vai embora, porque tem boa notícia, aquele homem não está sofrendo em vão. Existe muita coisa boa que vai sair dessa sexta-feira. E aí Isaías começa a dizer. Primeiro Isaías diz: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O que Isaías está dizendo assim: aquele homem que sofre no madeiro, que morre naquela sexta-feira, ele vai ressuscitar domingo. E quando ele ressuscitar, ele nunca mais voltará à sepultura novamente. Ele é eterno, ele é Deus para sempre. Mas Isaías diz uma segunda coisa. Isaías diz que por causa daquele sofrimento desse homem, a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Oh, meus irmãos, cada uma dessas coisas dá uma extensa argumentação, porque nunca homem algum fez a vontade de Deus prosperar nas suas mãos, Danilson. Desde Adão, a vontade de Deus nunca prosperou na mão de um homem. Deus confiou a Adão, não deu certo. Confiou a Noé, não deu certo. Confiou a Abraão, não deu certo. Confiou em reis, confiou a profetas. Nenhum homem fez a vontade de Deus prosperar na sua mão. Todos falharam, todos fraquejaram, todos ficaram aquém daquilo que Deus esperava. Mas vem um domingo saindo do túmulo, em que a vontade de Deus nas suas mãos prosperará. Aquilo que foi dito e predito e desejado por Deus vai acontecer, porque agora está confiado nas mãos do homem certo. E aí isso evoca a visão de João, quando ele viu o livro selado por 7 selos. E aquele livro selado por 7 selos, ele é o emblema do testamento, da última vontade do grande soberano. Antigamente, os reis,
Os poderosos, antes de morrer, faziam seus testamentos. Eles selavam, traziam um grupo de homens respeitados, e cada um selava este livro. E esse livro normalmente era selado por 7 selos. E esse livro ficava reservado para ser tocado e aberto pelo legítimo herdeiro daquele homem. Porque à medida que os selos fossem arrancados, a vontade daquele homem estará em pleno curso. Mas só o legítimo herdeiro pode abri-lo. João viu o livro. João viu o livro. E ele diz: eu olhei e não vi ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo na terra. Quem será capaz de prolongar a vontade do grande poderoso que redigiu o testamento? Ele diz que caiu e começou a chorar. Que tragédia! A vontade de Deus está encapsulada no livro que não pode ser aberto. O mal vai prosperar, o ímpio vai se dar bem, Roma vai vencer mesmo. Essas são as perguntas que estão lá diante de um livro que não pode ser aberto. E ele chora. Aí um ancião chega, toca ele e diz: João, não chores, porque tem o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele será capaz de prolongar a vontade de Deus nas suas mãos. Você pode adorá-lo esta manhã. Gente, isso é culto de louvor a Ele. Glória seja dado a este grande Cordeiro, o leão que venceu e venceu para abrir o livro. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Pastor Danilson vai ler o texto da ceia e orar pelo pão. Mas antes dele ler, eu quero que você olhe para mim, porque há uma última promessa para o servo sofredor, como resultado e como recompensa daquilo que ele passou e sofreu. Olhe para mim. Isaías diz que ele um dia verá o fruto, o resultado do seu penoso trabalho, e ficará muito feliz. E eu fiquei pensando: meu Deus, que resultado é esse? Aí eu, olhando para vocês, percebi que é isso aqui. O servo sofredor se alegra por vocês, porque aqui está o resultado do penoso trabalho dele. Aqui está o fruto das suas dores e da sua cruz. Aqui estão as consequências do seu sofrimento. Uma multidão de gente salva, redimida, perdoada, justificada, santificada. Quem é esse aqui? Quem pertence ao fruto do trabalho do servo sofredor. Adore Jesus, adore Jesus. Abra sua boca e glorifica Jesus.